Minha mãe tem a pele clara e um cabelo liso. Meu pai tinha a pele bem escura, bem negro e um cabelo bem crespo. Eu nasci com o cabelo mais cacheado e uma pele que não estava nem tanto pro meu pai, nem tanto pra minha mãe, mas com um pouco de característica dos dois. Mas a gente foi observando, eu e minha irmã, que a gente tinha muitas características que eram mais similares à do nosso pai do que a da nossa mãe. E todo mundo se pergunta por que a gente tem, a gente puxou mais o pai ou puxou mais a mãe? A resposta está nele, no DNA. Vamos falar sobre isso, genética, um pouquinho de hereditariedade e como a gente pensa um pouco nesse assunto. Olá, queridos! Bem-vindos ao Mais Ciências. Aqui é o seu espaço para estudar ciências, curiosidades, dicas. E eu sou Rafaela Lima, sou professora de Ciências e Biologia. E o nosso tema hoje é dar um básico para você de genética. Conhece genética? Já ouviu falar de genética? É uma área na biologia, eu sou bióloga, uma área da biologia que estuda os genes. E o que é gene, afinal? Eu comecei te contando uma curiosidade sobre a minha família, né? Então a gente puxou aí mais os cabelos de pai, a gente puxou mais a cor de pele, algumas características corporais também. E por que essas variações? E eu falei pra você que a resposta estava nele, no DNA. Aqui é um modelo didático representando um trechinho do DNA. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que se localiza no núcleo das nossas células. Todos nós temos, então, vários filamentos dessa molécula de DNA em todas as nossas células. E acredite, ele é igual em todas elas. E ele tá igual desde quando você era pequenininho até hoje. Essas informações que a gente tem lá dentro das nossas células, nós herdamos. Herdamos então esse material genético de quem? Dos nossos pais e das nossas mães. Os espermatozoides do pai vieram parte dessas características, metade delas, e no ovócito da nossa mãe estavam a outra metade dessas características. Na fecundação, aquele encontro do espermatozoide com esse ovócito, teve então a fusão desses núcleos e a união então desses materiais genéticos formando um indivíduo completo. Eu e você. Então tudo começou lá, né? Mas por que algumas características prevalecem e outras não? Eu preciso passar para você então alguns conceitos básicos de genética. Vamos a eles? Genética, gene, uma porção desse DNA, ou seja, falei para você que a gente tem muitas moléculas de DNA na nossa célula, um super filamento, então ele é muito longo, imenso, imagina aí, 2 metros, empacotadinho dentro das nossas células. Fala, gente, como cabe? Super empacotado lá dentro. E um trecho desse DNA, que ele vai gerar a manifestação, a formação de uma característica em cada um de nós, a gente chama de gene. Um trecho desse DNA que vai levar a uma síntese de proteínas. A partir daquele trecho, eu vou gerar proteínas que vão aí estar presentes nas diferentes partes do nosso corpo com diferentes funções. Então eu tenho um gene. E quem começou a estudar a hereditariedade? O que é hereditariedade? A herança, a passagem das características para os descendentes. Quem começou e é considerado aí o pai da genética foi Gregory Mendel, um monge austríaco que começou ali, curiosamente, estudando plantas. Ele ia ali, misturava uma planta com a outra e ficava curioso. Por que essa característica manifesta? Essa some. Por exemplo, um exemplo clássico de um experimento de Mendel é um experimento com ervilhas. Olha esse esquema para você entender. Repare você então que Mendel pegou ervilhas amarelas, tá, você vê aí amarelinho, né? E cruzou com ervilhas verdes. Ele tomou o cuidado de usar ervilhas amarelas que só tinham sido cruzadas entre amarelas. Amarelas com amarelas, com amarelas, com amarelas. E cruzou com uma verde que também só tinha sido cruzada entre elas. Verdes com verdes, com verdes, com verdes. O que ele chamou então de geração parental ou paternal, indivíduos puros. Por quê? Porque eles tinham sido cruzados apenas entre eles. Reparem que a gente representa com letrinhas para dizer para você e para simbolizar para você que os genes que eles tinham para essa característica, cor de ervilha, eram diferentes. Então, para o amarelo, a gente representou com letras maiúsculas, V, então Vzão, Vzão.
E em verde, Vzinho, Vzinho. Então Mendel fez esse cruzamento, resultado curioso que ele achou. A sequência, essa geração aí de filhos desse amarelo com esse verde foram 100% amarelos. Ele falou, gente, mas não tem verde aqui, que curioso, só amarelos. Curioso como ele era, vamos continuar testando. Ele fez então um teste da segunda geração. A segunda geração desses filhos que tem um Vzão com um Vzinho versus eles mesmos, Vzão com Vzinho. E aí ele teve um outro padrão. 75% deles eram amarelos e apenas 25% deles eram verdes. Ele começou então a observar e a perceber que a coloração amarela da ervilha era uma coloração que prevalecia em relação à coloração verde. E que a verde ela só se manifestava quando havia um cruzamento apenas entre verdes ou quando eu tinha uma amarela que tinha o genezinho do verde guardadinho ali, cruzando com uma outra amarela que tinha aquele genezinho do verde guardado ali também. Assim, como assim? Olha de novo a imagem. Repare você que a primeira geração lá em cima, Vzão, ou seja, ela tinha 2 genes representados em letras maiúsculas, que nós então passamos a chamá-los, mais um conceito de genética para você, de genes dominantes. E que o verdinho, Vzinho, genes recessivos. Então, um conceito aí de genética para você, genes dominantes e genes recessivos. Repare que a segunda geração, todo mundo tinha um V grande e um V pequeno. Um V grande e um V pequeno. Por quê? Recebeu do amarelo o V grande, recebeu do verdinho um V pequeno. E depois quando eu cruzei Vzão com Vzinho versus Vzão com Vzinho, repare que essa prole foi variada. Nessa prole, então, rolou tanto aí Vzão com Vzão, Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho e também rolou o Vzinho com Vzinho. Aí sim eu tive a manifestação, eu tive a possibilidade do verde se manifestar. Vzinho, genes recessivos. Mendel, então, chegou a uma conclusão que foi batizada como a primeira lei de Mendel, que diz o seguinte: lei da segregação de um par de fatores. Cada caráter é condicionado por um par de fatores, que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em dose simples. Então, fazendo uma interpretação atual, aí com mais conhecimento do que Mendel tinha na ocasião, ele está dizendo que na hora que vamos, então, em cada homem, em cada mulher, vai ter a formação dos seus gametas, nós mulheres o ovócito e nos homens os espermatozoides, a gente não vai colocar todo o nosso material genético aqui, não. A gente coloca só a metade dele. Então, se fosse o caso lá da ervilha, né? Nós somos humanos, então a reprodução ela é diferente, mas se fosse no caso da ervilha, seria que para a cor amarela, ela está presente ali no gameta feminino um Vzão e que no gameta masculino está levando ali um Vzinho, caso né, um macho verde. Então, nesse gameta masculino, nesse gameta feminino, não tem todas as características desses pais, não, vai ter apenas a metade. E que quando eles se unirem, eu vou ter então uma formação completa. Então, quando a gente olha as características humanas, a gente tem metade delas herdadas dos nossos pais, metade delas herdadas de nossa mãe. Falei pra você que tudo tá no DNA, né? E nós vamos ter esse DNA em nosso corpo, em nossas células, organizados na forma de cromossomos. Já ouviu falar de cromossomos? Os cromossomos nada mais é do que uma organização, uma condensação desses filamentos de DNA. Olha a imagem. Essa imagem é a imagem de um cariótipo, que representa o conjunto de cromossomos da espécie humana. Pois é, nós humanos temos, como você vê aí, 46 cromossomos. Ou seja, cada cromossomo desse tem aí um longuíssimo filamento de DNA. Então nós temos 46? Pois é, 23 herdamos do pai, 23 herdamos da mãe. Repara ali no último, que é o par sexual, que vai dar as características femininas ou masculinas. Uma mulher vai ter 2 cromossomos iguais, X e X. E um homem, 2 cromossomos diferentes, um X e um Y.
Aí você, legal, então eu entendi que são cromossomos, que no cromossomo está empacotado, está condensado, ele é um condensado dessa longa molécula de DNA e que eu tenho ali naquele cromossomo vários trechinhos que contêm as diferentes informações dos seres, que a gente chama de genes. Pois é. E você entendeu também que alguns desses genes, alguns desses pares de genes, eles vão ter um comportamento chamado de dominante, chamados alelos ou genes dominantes. E quando a gente fala de alelo, um outro conceito de genética, a gente está falando do seguinte: diferentes formas ou versões de um mesmo gene que encontra-se em cromossomos homólogos, chamamos então de alelos. Quando esses alelos ou esses genes, eles se encontram em dois genes iguais no indivíduo, e esses dois genes iguais, eles são genes dominantes, a gente fala que esse indivíduo, então, para aquela característica, ele é homozigoto dominante. Homo de igual e dominante porque são genes que as suas características, as características que ele contém, que ele vai desenvolver, prevalecem. E caso seja, como a gente viu lá nas ervilhas verdinhas de Mendel, uma característica recessiva que ela é dominada pela outra, a gente chama então de genes recessivos homozigoto recessivo. A gente representa sempre então o homozigoto recessivo por letrinhas minúsculas e o homozigoto dominante por letras maiúsculas. Se usa muito, por exemplo, a letra A. Então, no caso de um homozigoto recessivo, a gente fala de Azinho, Azinho. E no caso de um homozigoto dominante, Azão, Azão. Você conheceu aí mais um conceito de genética. E no caso quando a gente tem um dominante com um recessivo, eu tenho então o chamado heterozigoto. Azão, Azinho, por exemplo, seria um heterozigoto. No caso das ervilhas de Mendel, relembre aí. Repare que as amarelas, as primeiras lá em cima, são Vzão, Vzão. Eu digo então que são genes, é um par homozigoto dominante e que as verdinhas são Vzinho, Vzinho. Homozigoto recessivo. As filhas dessa segunda geração que veio aí, todo mundo, repare, é Vzão, Vzinho, ou seja, todo mundo é heterozigoto. E por fim eu tenho lá, por último ali, mais uma verdinha, homozigoto recessivo. Entendeu? Um conjunto desses alelos que cada indivíduo tem, a gente chama de genótipo. Então, eu tenho meu genótipo, meu conjunto de genes, você tem o seu genótipo. E esses genótipos, eles vão se manifestar em características, que podem ser características vistas ou características de dentro do nosso corpo, que a gente chama de fenótipo. Então, genótipo é um conceito que se refere ao conjunto de genes que cada indivíduo tem, e o fenótipo seriam as características derivadas a partir justamente desse genótipo. Alguns desses fenótipos, então eu falei para você, por exemplo, do fenótipo dos meus pais, e o meu fenótipo, cabelo cacheado, pele negra, o tipo de dentição, o tipo de orelha, o formato do olho, a altura, esse é o meu fenótipo. Alguns desses fenótipos, eles podem sofrer ações ambientais, como por exemplo, se eu pego mais sol, eu produzo mais melanina, tem então uma alteração no meu fenótipo, eu posso ficar mais escura. Eu alterei o meu genótipo? Não, eu posso alterar o meu fenótipo. Ou por exemplo, se eu pintar meu cabelo de loiro, o meu genótipo muda, meus genes, eu tenho agora um gene aí para cabelos loiros? Não, eu apenas mudei o meu fenótipo. Mas tem uma coisa que os alunos se perguntam, mas qual a chance de a minha mãe tendo essa característica, meu pai tendo essa característica, o meu irmão que está lá na barriga da minha mãe ter essa ou aquela característica? Será que ele vai ser mais parecido comigo? Mais parecido com a minha mãe, com o meu pai? Como é que vai ser isso? E aí, para fechar nossa aula, eu quero mostrar para você que é possível a gente fazer alguns cálculos básicos sobre probabilidades. Quais chances que determinados casais com algumas características têm de ter essa característica deles nos filhos, ou se não tem tantas probabilidades, tantas chances. E a gente faz esses cálculos utilizando um chamado quadrado de Punnett, ou chamado popularmente de jogo da velha. A gente consegue calcular de forma simples aí, de que forma que essas características elas vão se manifestar. Será que tem altas chances dessa prole ser parecida com a mãe, ou altas chances de ser parecidas com o pai? Vou te mostrar então um exemplo do quadrado de Punnett em ação. Dá uma olhada. Para aqui, em azul, vamos supor que a azul está representando então os genes que esse pai enviou para uma determinada característica.
Vamos supor que seja o albinismo. O albinismo é uma alteração genética em que a pessoa não produz melanina e ela é uma característica homozigota recessiva. Para a característica produção de melanina, a pessoa ela é assim, azinho, azinho. Então vamos supor que um pai albino, azinho, azinho, casou-se então com uma mulher que ela tinha pele com uma coloração ali pigmentada, mas que ela tinha um avô albino. Ela era heterozigota para essa característica. Ela era azão, azinho. Esse azinho, então ela tem azinho, ela era albina? Não, o azão, que é o ter pigmento, dominava sobre o azinho. Mas ela tinha esse azinho guardadinho que ela herdou lá do avô dela. Então eu tenho um homem azinho, azinho, homozigoto recessivo, com uma mulher azão, azinho, heterozigota. Como ficaria esse cruzamento? Eu coloquei no meu quadrado de Punnett, não importa, tá? Quem tá de um lado, quem tá do outro, se é a mulher em cima ou o homem aqui na lateral, não tem problema. Junto então o azão dela com o azinho dele. Junto tem uma outra probabilidade. Outra probabilidade seria o azão dela com o azinho dele. Outra probabilidade seria o azinho dela com o azinho dele. E outra probabilidade seria o azinho dela com o azinho dele. Repare você que eu fechei então 4 quadrados representando o meu 100%. Cada quadrado desse representa 25%. 25, 25, 25, 25, chego no 100. Então, se a pergunta fosse, qual a chance dessa prole, desses filhos, serem como a mãe? Você vai responder, olha, o genótipo de 50% de heterozigotos, ou seja, 50% de chance de ter um filho, por exemplo, como essa mãe. E se a questão fosse, e ser semelhante a esse pai? Temos então aí 50% também, correto? Então eu entendi um pouco dessa aplicação. Cada quadrado desse representa 25%. Pois é. Vou te dar então outro exemplo. E se fosse então um homem heterozigoto com uma mulher homozigota dominante? Como vai ser a prole desse casal? Dá uma olhada. Em vermelhinho representando então a mulher, azão, azão, homozigota dominante. E em azul o homem, azão, azinho, heterozigoto. Vamos ver esse cruzamento? Então ficou aí azão com azão, azão com azão, azão com azinho, azinho com azinho. Ou seja, 50% de chances de ser como essa mãe, 50% de chances de ser como esse pai. Viu aí uma aplicação do quadrado de Punnett? A genética se resume em apenas analisar um par de características. Muitas características genéticas que temos não se deve apenas a um alelo que veio do pai e um alelo que veio da mãe. Muitas vezes, para a manifestação de uma característica, eu tenho vários alelos que veio do pai junto com vários alelos que veio da mãe. Informações que nem lembro eu tinha, que a gente foi desenvolvendo muito depois. Então a genética é um mundo que vale a pena ser explorado. Mas meu propósito hoje era te passar alguns conceitos básicos de genética e te ensinar a fazer ali o cálculo também simples utilizando o jogo da velha ou quadrado de Punnett. Fechamos então o nosso vídeo de hoje. Se você gostou dessa aula, já deixa seu like. Tá a tua turma estudando esse assunto? Joga lá no grupo da turma. E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e me segue lá no Instagram, @maiscienciasrafaela. Tchauzinho!